pode ir compartilhando aí, pessoal. Pega o link, compartilhe. Ok, pessoal, bom dia, feliz sábado. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para poder realizar essa Escola Sabatina Jovem online. E antes de nós passarmos aqui para o estudo, desculpa, né? Quero passar aí a oportunidade para meus colegas aqui, Edinho e Amanda, desejar um feliz sábado, um bom dia para o pessoal aí que vai acompanhar a live aqui com a gente. Bom dia, gente, feliz sábado. Bom dia, feliz sábado. Bom dia, feliz sábado. Bom dia aí, Brasil. Feliz sábado para vocês. Feliz sábado, que hoje seja um dia maravilhoso, uma lição maravilhosa para recapitular. Amém, amém. Realmente o estudo dessa lição foi bem complementar aos anteriores. Sim. Que a gente está falando de relacionamento, e essa semana a gente estudou bastante sobre relacionamento entre pais e filhos, né? E o nosso relacionamento como filhos a Deus também. Mas antes de passar aí para o estudo da lição, recapitular a lição dessa semana, que tem o título Herança do Senhor, vamos fazer a primeira oração, né? Quero convidar aí o Amanda. Pode ser, Amanda? Faz a primeira oração para a gente, por favor. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por este santo sábado. Muito obrigada pela companhia de amigos, Senhor. Venha nos dar uma boa recapitulação da lição, que seja abençoada, que possamos ter uma boa didática para poder passar todas as suas escrituras, tudo que foi passado pela lição hoje. Isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, bora para o título da lição de sábado. Herança do Senhor foi a lição da semana, e o título de sábado é Esse Filho Também. Na parte de sábado, a intro da lição aí diz o seguinte: a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. A preposição do denota a origem do destino, isto é, as crianças são não somente uma herança que Deus nos concede para cuidar e educar, mas também uma herança que devolvemos a Ele. E prosseguinte aí, o próximo parágrafo, que eu achei bem interessante, destaquei aqui na parte de sábado, que fala o seguinte: herança não é o resultado do esforço nem do trabalho de alguém. Assim, os filhos também não são. Muitos pensam que os filhos são o resultado da capacidade dos pais, ou simplesmente o resultado natural da união entre um homem e uma mulher. No entanto, os filhos são um presente do próprio Deus. Bom, sabemos nós que filho é uma bênção, né? A lição vai falar sobre isso aqui várias vezes aqui durante essa semana, os dias. Filho sempre é uma bênção, e nós vemos também a responsabilidade dos pais de guiar os filhos no caminho de Deus, né? Cada filho, aí embaixo fala o seguinte: cada filho que nasce é uma bênção do céu. E se o filho vier num momento inconveniente, quando os pais estão financeiramente, emocionalmente despreparados, e se o filho nascer com alguma deficiência, mesmo esses filhos são um presente divino, sempre, né? Criança, eu acredito que ela muda o ambiente, né? O ambiente familiar ali, ela traz alegria, as primeiras palavrinhas, o jeito de ser, a gente vai vendo semelhança com os pais, ela imitando adultos. Então, criança é um pacote completo ali, né? Para poder realmente complementar a vida do casal e o lar, porque abrange todo mundo, né? Porque aí entra avós, tios, né? Primos, enfim, traz uma perspectiva maior assim no âmbito da família, no âmbito familiar, realmente completa ali a família, né? Só que aí a lição também traz algumas coisas aqui interessantes que a gente pode julgar aqui na nossa roda de discussão. E se o filho vier num momento inconveniente, onde a situação financeira não está boa, né? E se o filho nascer com alguma deficiência, tem gente que acha que quando Deus cobre isso já na gestação, é permitido o aborto,
Tem várias coisas aí, né? Enfim, tem várias controvérsias, o pessoal diverge bastante nesse tipo de assunto. Mas trazendo aqui para nossa roda, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre a parte de sábado aí, nessa introdução que eu fiz. O que vocês separaram aí para enriquecer aqui o nosso assunto? Ninguém? Prosseguindo? Então, vamos lá. Bom dia, feliz sábado a todos. Achei bastante interessante a lição, ela vem trazendo aqui uma informação que eu não tinha parado para pensar nisso, eu não tinha observado esse detalhe ainda. Que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, num sentido duplo. Eu tinha uma imagem, eu tinha um entendimento bem simplório a respeito disso, de que os filhos, eles eram herança, mas no sentido de que eles eram uma herança que Deus deixava ou dava para os pais. Mas não é só isso, não é tão simples assim. Os filhos, eles são uma herança que Deus dá para os pais, mas como uma espécie de aluguel. Os pais, eles apenas cuidam dos filhos, educam e os preparam, porque Deus os quer a herança de volta. Deus não dá só para que eles... Quando a gente recebe uma herança, num sentido simples e comum, a gente usufrui daquela herança e pronto. Agora, nesse sentido aqui, o Deus, ele quer aquela herança de volta também. Também quero destacar o seguinte, no sentido que o Marcos falou, que os filhos, eles alegram o lar, enfim. Os filhos, eu falo por experiência própria, na minha experiência, os filhos, eles ensinam os pais a serem mais maduros. A gente é forçado a ser mais maduro quando a gente tem filho, e a gente a gente consegue amadurecer, ser mais humilde e se colocar no lugar do outro. Porque hoje, na minha vida, eu digo hoje, na minha vida, a minha vida ela é assim. Eu não sou a minha prioridade é o meu filho. Se o meu filho está bem, só pelo fato dele estar bem, eu estou bem. Se eu preciso de uma roupa, dando um exemplo bem simples, se eu preciso de uma roupa e o meu filho também, o primeiro que vai ter o que precisa é o meu filho, é ele que vai ter o que ele precisa. Então a gente passa, quando você tem filhos, você passa a cuidar dele, do filho primeiro, ao invés de cuidar de si mesmo primeiro e depois pensar no seu filho, né? Os filhos, eles nos tornam mais responsáveis, mais maduros, e a gente consegue entender um pouquinho também do amor que Deus tem pela gente, como filhos dele, como seus filhos, né? E a gente passa a se colocar um pouquinho mais no lugar do outro. Uma coisa para falar, eu lembro muito bem quando minha mãe, assim, porque eu tenho 3 irmãs, então minha mãe teve um bom trabalho aí para fazer durante nosso período de quando a gente era criança, né? Mas uma coisa que ela sempre falava, que é um negócio muito forte para a gente parar para pensar, é que ela diz assim, quando Jesus voltar, Jesus vai questionar todos os filhos que Deus deu para a gente. Deus vai perguntar, onde estão os filhos que eu te dei? Isso é muito forte. Você imagina, tipo, isso, você para pensar o tipo de criação que você vai dar para o seu filho. Porque isso no futuro vai ser cobrado de você. Vai ser cobrado tanto na vida, no exemplo que a vida da criança, do adulto, né, que aquela pessoa vai se tornar, e no futuro, quando Jesus voltar, o que você vai entregar de volta para Jesus, né? Isso daí faz me lembrar até da parábola lá dos talentos, né? Mas enfim, não tem muito a ver não, mas faz a gente lembrar. Agora o Marquinhos comentou uma coisa aqui bem interessante, essa questão de ser maduro. Os filhos também, eles meio que, de uma certa forma, não é essa a palavra correta, mas de uma certa forma eles nos obrigam a ser mais maduros, porque agora você tem que dar exemplo. Agora você tem que ser exemplo, né? Pode falar. Eu acredito que eu não sou ainda,
Bom dia. Acredito que ser pais é uma grande responsabilidade. Só que se a gente vê embaixo aí na lição, eu acho que se a gente pensar da forma como que a lição traz, é uma responsabilidade ainda maior, que fala assim, né? Os filhos não são somente um presente de Deus, mas quando são criados no temor do Senhor, são um presente que devolvemos. Então, não é simplesmente criar um filho, é criar no temor do Senhor. Isso aqui também é uma grande responsabilidade, como a Amanda colocou aí, né? Depois no finalzinho ainda fecha, ainda falando, os pais têm o dever de educar os filhos para ser uma influência para o bem em um mundo cada vez mais ímpio. Então, isso aqui realmente é uma coisa muito forte a se pensar, porque o mundo está cada vez pior. Só uma perguntinha, o que seria educar? É eu dar a melhor escola, eu dar a melhor roupa, a melhor alimentação? Dar o melhor exemplo. Acho que educar é um campo muito amplo, né, para você discutir aqui. Só que o essencial que você vê que as pessoas pensam hoje em dia é isso, né? Educar é isso, né? Dar a melhor escola, não sei o quê, blá blá blá. A pessoa bem sucedida financeiramente. Eu estou fazendo essa pergunta, mas as pessoas às vezes esquecem do exemplo, né, Marquinhos? Peraí, só um minutinho, a Elaine entrou aqui. Bom dia, Elaine, feliz sábado. Bom dia, feliz sábado para todo mundo aí. Feliz sábado. Nós já estamos aqui na parte de sábado, Elaine. Já estamos. Eu estava ouvindo pelo Facebook. Ah, tá. Então tá bom, você já estava acompanhando. Então tá, manda um bom dia pro pessoal. Bom dia, pessoal. Feliz sábado para todo mundo. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Edinho, o que você falou anteriormente? Ele perguntou o que é educar. O que é educar? Eu falei. Aí o Marcos. Não, assim, falando aqui dentro do contexto da lição. Desculpa. Só rapidinho, aí o Marcos comentou, porque às vezes muitas pessoas pensam que é só suprir o essencial, escola, tal. Aí eu falei para você, e aí, Marquinhos, você não acha que o exemplo talvez é mais importante? Exatamente. No contexto aqui que a lição fala, né, educar nos caminhos do Senhor, ao meu ver, resumindo, simplificando da maneira mais objetiva possível, educar um filho nos caminhos do Senhor é dar o melhor exemplo possível para os filhos. Dar o melhor exemplo em tudo. Se a gente quer ter filhos que oram, então os nossos filhos têm que ver a gente orando. Se a gente quer filhos que gostam da igreja, a gente tem que gostar da igreja também. E se a gente quer filhos que obedecem a Deus, a gente tem que obedecer a Deus também, em todos os sentidos. Enfim, nesse sentido, eu concordo plenamente com você, Edinho. Cuidar, educar os filhos no caminho do Senhor, no temor do Senhor, é dar o melhor exemplo possível aos filhos. Também tem questão de exemplo, né? Se você for uma pessoa mal, teu filho vai lá pegar o exemplo de você ser uma pessoa mal. Se você vai na igreja, faz as coisas certas, teu filho vai pegar, tipo, mais ou menos o exemplo do que você tá fazendo no dia a dia. Com uma certa idade, o filho vai achar que o que o pai está fazendo de errado é o correto. Ele vai equilibrar aquilo da mesma forma que o que o pai faz de certo, o filho vai achar que é certo. Porque o maior exemplo que ele tem é o pai ali. Exatamente. Tudo, né? E também, eu vou até mais fundo ainda. Ali dentro do convívio do lar, entre o marido e a esposa, o marido, a esposa e alguns irmãos, porque dentro da igreja, a gente tem que ser honesto, né? Dentro da igreja existem pequenos círculos de amizades, cada família tem um círculo, e essas pessoas se encontram dentro da igreja. A criança, se o pai quer um filho, né, que goste da igreja, que tenha prazer, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala, com o exemplo que ele dá para o seu filho. Porque às vezes pais que ficam criticando a igreja, criticando irmãos da igreja,
criticando o pastor e fica aquela coisa, né? E depois os filhos não querem ir na igreja, os filhos não querem participar. Aí os pais perguntam, mas por que você não quer ir na igreja? A criança, ela não vai falar, mas ela sente. Então, eu acredito o seguinte, eu dou esses exemplos simplórios só para ilustrar a ideia principal, que é, se a gente quer, né, filhos criados no caminho do Senhor, a gente tem que dar um exemplo bom, desde pequeno. Só que, às vezes, muitas pessoas desistem, até caso essa questão de levar na igreja, porque o filho dá trabalho. Eu vou contar rapidinho uma coisa que aconteceu comigo, eu passei isso, né, quando eu vim para Jundiaí, a Maria Laura estava acostumada, a gente frequentava em Três Pontas, e a gente veio para cá, um lugar totalmente diferente. A gente frequentava a igreja central, uma igreja muito grande, muita gente. E o que acontecia? Ela não conseguia ficar. Aí toda hora ela queria ficar só no banheiro bebendo água, no banheiro bebendo água. Eu não conseguia ficar dentro da igreja. Então, assim, foi uma luta. E chegava, o culto aqui terminava mais ou menos por volta de meio-dia, dava 11 e pouco, ela começava a chorar, fazia birra, e assim, ela me deu um pouco de trabalho, só que aí, aquela coisa, você chegar, conversar, tem os jeitinhos, né, uns castigos, algumas outras coisas, só que eu não desisti, mesmo ela me dando esse trabalho todo, tinha dia que eu tirava ela da igreja chorando, porque ela tinha 2, 3 anos, eu tirava ela chorando, eu não desisti, tanto que hoje ela não me dá trabalho nenhum mais. Ela, às vezes, assim, dia de domingo, porque tem culto das crianças, aí às vezes eu falo, ai, preguiça. Aí ela, vamos, a gente vai na igreja? Vamos na igreja. Hoje tem culto das crianças, vamos na igreja. Então, às vezes ela me puxa, às vezes eu tô meio desanimada. Então, assim, é uma questão trabalhosa, é difícil, porque a gente tá ali, teu filho tá chorando, todo mundo te olhando, acho que ele tá ali porque você não é... Mas, assim, dá trabalho, só que se você persiste lá na frente, a gente colhe os frutos da nossa persistência. Você tá certo, Elane, porque pensa assim, se a mudança de igreja é difícil pra gente, que é adulto, eu vejo dificuldade. Eu sinto muita saudade da minha igreja em Botucatu. E eu lembro que quando eu me mudei para Botucatu, eu tinha 12 anos. E eu senti muita dificuldade quando eu me mudei para Botucatu. Porque a gente é muito acostumada, né? Então é isso que você falou, questão de persistência. Eu acho que reflete exatamente aquele versículo que fala que os pais têm que ensinar os filhos ao caminho que devem andar, né? Que quando ele tiver maturidade, não vai se desviar dele. Eu tenho uma experiência assim, que eu já contei algumas vezes, mas vou deixar o Rodrigo falar primeiro. Quase o mesmo raciocínio que você estava falando aí, também tem questão, tipo assim, o pai vai lá, dá o exemplo certinho, mas também tem o fato de você ir lá e conversar com o filho, tipo, também ele vai ter vários outros tipos de exemplos, na escola, na igreja, sempre vai ter outras pessoas, aquele negócio de moadinha, né? Tipo, as pessoas vão lá e bebem, sai para os lugares não são apropriados, o filho vai lá também vai querer ir, porque todo mundo da idade dele tá fazendo, e por isso que a gente tem que ter sempre o exemplo de conversar, sempre o exemplo de não só dar o exemplo, mas sim dar o exemplo de ir lá falar o que é o certo, o que pode acontecer. Então, pode falar. Adson entrou aqui, gente? Pode falar. Bom dia, Adson. Feliz sábado. Feliz sábado para vocês aí. Bom dia, feliz sábado. Sábado ainda, Adson. No finalzinho da parte de sábado, já estamos indo para domingo já. Mas fique à vontade aí para mandar um bom dia para o pessoal que está nos assistindo. Bom dia para todo mundo aí. Acho que meu microfone está ativado, está assim. Feliz sábado para vocês. Quem sabe? Tá sim, o áudio tá bom. Mas então vamos lá. Ah, sim. Então, a parte de sábado aí, como eu estava falando, né, a Bíblia tem esse versículo clichê, né, que a gente conhece muito bem aí, que os pais devem ensinar o caminho para os filhos, para quando eles se tornarem mais maduros, não se desviar das veredas do Senhor. Eu lembro que, assim, na minha infância, a minha mãe, igual a Elaine falou, contou a experiência dela com a Maria Laura,
que é difícil segurar ela na igreja e tal, e criança às vezes é complicado mesmo, né? Tem dia que eles não querem mesmo, não estão afim, então dá trabalho. Eu lembro que aqui no nosso bairro, a igreja mais próxima aqui, para quem conhece Três Pontos, era aquela ali perto do Unis. E ali era uma igreja pequena para uma comunidade tão grande aqui, né? Já tinha vários bairros, tinha muita gente. A predominância aqui era a religião tradicional, católica, então assim, a igreja lotava, às vezes não tinha banco, tinha gente que assistia a celebração da missa ali do lado de fora, mas a minha mãe levava a gente. Eu lembro. Calor, ela... Marcos? Como é que é? Calor lá. Demais, cara, aqueles ventiladores parece que não adiantava nada. E a minha mãe levava, os meus irmãos levavam mão dado com ela. Cara, eu lembro que eu chegava lá na missa, o pé da minha mãe, ela ficava em pé com o neném no colo. O pé da minha mãe era o meu travesseiro. Eu deitava no chão e dormia. Punha a cabeça no pé dela, eu lembro disso, eu tenho uma vaga lembrança. Só que assim, minha mãe não desistia. Mesmo em todas essas dificuldades, ela levava a gente, ela meio que assim, ensinava que a gente tinha que buscar a Deus. E aí ali naquela fase mais complicada da adolescência, que você não está muito, né, afim, né, desse tipo de coisa, eu comecei a ter aqueles problemas, né, aquelas complexidades da fase, da faixa etária, e aí eu lembrei, né, nossa, minha mãe sempre ensinou a gente a buscar a Deus, né, foi onde eu voltei, comecei a buscar a Deus de uma forma diferente, porque você, de certa forma, você já está ali se preparando para uma vida adulta, né? A adolescência nada mais é que isso, por isso que é a fase, uma das fases mais difíceis. Então aí eu voltei, realmente eu voltei firme, assim, graças a esse exemplo que a minha mãe deu lá atrás, de levar a gente, mesmo em fase de dificuldades. Eu não lembro de nada do que o padre falava, não lembro nada ali do que era celebrado, mas a minha mãe deixou esse exemplo cravado assim na minha consciência, de que eu tinha que buscar a Deus. Então isso daí é uma coisa que os pais realmente têm uma grande responsabilidade ali, quando, como a Elaine falou, a Amanda também, e a lição fechou aqui, né? Vou ler de novo. Os pais têm o dever de educar os filhos para ser uma influência para o bem em um mundo cada vez mais ímpio, né? Então, acho que, se tiver mais alguma consideração do sábado, vamos passar para a parte de domingo. Só mais um complemento. Fique à vontade. Essa questão de educar, porque eu falei, às vezes você vai levar, você vai ensinar, só que a gente, sem perceber, a gente vê que também puxa a gente. No meu caso, como eu quero que a Maria esteja ali participando, nossa, eu participo de tanta coisa. Eu nunca imaginei que eu ia participar de Aventureiros, e já faz 4 anos que a gente está com Aventureiros, acho que 3 ou 4 anos, mas que ela, assim, mesmo antes dela atingir a idade para entrar no Aventureiros, a gente já participava, e é uma coisa que a gente ama, e ela adora, então, assim, pelo fato de querer envolvê-la, para tentar colocar assim, o máximo possível para que ela esteja participando, eu também acabo participando, eu também acabo me fortalecendo, eu também acabo me envolvendo. Então, assim, eu acredito que seja uma troca. Às vezes a gente acha que está fazendo só para o filho, mas a gente está fazendo automaticamente, a gente colhe também aqueles frutos. A gente faz para a gente também. De certa forma, te edifica, né? Oi? Desculpa, de certa forma, edifica você também, né? Sim, porque eu tenho que estar ali, então acaba que tudo que eu vou, ela acaba participando. E o que ela tem que ir, como eu também estou junto, então a gente sempre está participando. Foi o que eu falei, assim, a gente ensina. Lá na frente, a decisão vai ser deles. Mas a gente planta uma semente e eu tenho certeza de que tudo que eu estou fazendo hoje, tudo que eu tenho ensinado, tudo que eu tenho levado ela, que ela não vai se esquecer disso. Não é assim, não estou falando, porque puxa saco, porque é filho, mas eu já vejo frutos disso. A minha sogra, que é muito católica, ela fala muito isso, ela fala, nossa, a Maria é muito fervorosa, por quê? Qualquer coisinha ela fica, vovó, vamos fazer uma oração? Qualquer problema, às vezes tem prova, ela fala, mamãe, vamos orar? Tudo ela fala, gente, vamos orar? Então você vê que aquilo que você planta, às vezes é uma coisinha à toa. Você vê que os frutos, eles começam pequenininho, mas futuramente eu acredito que vai dar bons frutos, né? Com certeza, sempre. Amanda, você começou a falar uma coisa aí? Por favor.
Eu quis dizer que acaba puxando você para o estudo também, né? Você acaba aprendendo muita coisa. Muita coisa que é detalhadinha que pode passar, que acaba passando, assim... por exemplo, o pastor ensina meio... Passa rápido, porque é uma coisa básica que você já deveria estar sabendo, ou não sei. Mas que nem a lição das crianças vai bem detalhadinho, né? Então você acaba aprendendo muita coisa também. Vários sentidos, né, gente? Uhum. Antes de passar para a parte de domingo, eu quero mandar um salve aqui, um bom dia a um amigo meu, Marcos Silva, lá do Rio de Janeiro, tá acompanhando com a gente aqui. Aí tem mais gente, o Wallace, bom dia, feliz sábado. Bruno Henrique, de Santana da Vargem, está acompanhando com a gente aqui também. E antes de prosseguir também, eu quero reafirmar aqui o recadinho que eu dou todos os sábados, hoje ainda não falei, primeira vez. Para você que deseja participar e interagir com a gente aqui na lição, comente aí nos comentários aí da página, tá bom? Se você quiser interagir, coloca aí nos comentários da página que a gente pode colocar o seu comentário aqui, trazer aqui para a nossa roda de discussão do assunto que nós estudamos. E também, se você desejar participar com a gente, dá para colocar a sua câmera do seu celular ao vivo aqui, você participa com a gente, tá bom? Eu coloco aqui a sua câmera. Marcos, só fazer como o Adson, né? Ele começou nos comentários e agora está participando. O Adson caiu de paraquedas aí, já está participando com a gente aí, ó. Tá aí a era para ser só um telespectador, né? Regina Castro, quem que é essa, hein, gente? Será que é parente do Edinho com a Elaine? E da Amanda também? Bom dia, Regina, feliz sábado, fique à vontade, participe aí nos comentários. Para quem não tem a lição de jovem, já está aí nos comentários o link, tá? Só que clicar aí no link, você vai lá para a lição de jovens que nós estudamos durante a semana. Ok, então tá aí mandado, um salve para o pessoal que está assistindo, fique à vontade para participar. Vamos para a parte de domingo. A parte de domingo fala sobre 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4 ao 20. Essa parte aqui eu achei essencial para o estudo dessa semana, porque nos traz, assim, resumidamente, aquela história lá de Ana, né? A mulher que era estéril, a mulher de Elcana. Elcana é um nome, parece feminino, né? Mas Elcana é homem. E trouxe ali a história de Ana, resumidamente, né? Todos aqueles conflitos que ela passou ali para poder dar à luz a Samuel. Já dei spoiler, né, gente? Mas vamos lá. Abra aí a sua Bíblia, você que está em casa acompanhando com a gente, pode abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1 também. Eu quero ler alguns versículos aqui. 1 Samuel, no capítulo 1. Versículo 4 até o 20, é isso mesmo? Deixa eu lá aqui. É isso mesmo, né? A minha Bíblia acabou fechando aqui. Só um minutinho, gente. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Versículo 4 ao 20. São 16 versículos. Aí a gente lê rapidinho. Acompanha comigo aí, gente. Você que está em casa também, abra sua Bíblia e acompanha aí. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções desses a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Verso 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente.
e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor o darei para todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Até aí. Poxa, essa história aqui, ela realmente traz muito pano para manga para a gente discutir aqui nessa questão aí de filhos, né? A gente vê principalmente aí na oração de Ana, o clamor, né? Toda aquela coisa, porque ela era uma mulher estéril, não podia ter filhos, né? Deixou bem claro aí os detalhes. E uma mulher estéril naquela época, naquela cultura, era considerada uma mulher meio que imprestável, né? Era mal vista pela sociedade. Era meio que uma vergonha para o marido não ter filhos, e ter uma mulher assim também não era muito bom para a reputação da família, dos dois, do casal. Eu separei algumas coisas aqui, eu quero a participação de vocês também, tá, gente? Separei algumas coisas aqui que falam o seguinte. Eucana significa Deus criou, só a nível de curiosidade, tá, gente? Aí do versículo 4 ao 8 que a gente leu, a gente vê Eucana, ele participava ali das festas, né, anuais, que seria a festa dos tabernáculos, dos Pentecostes, da Páscoa, por isso que fala que ele oferecia sacrifício de ano em ano. Ele, por ser do povo ali de Deus, que regia ali, que participava das liturgias, ele tinha meio que essa obrigação, né, de ano em ano ele tinha que participar, né, e ali depois fala que ele oferecia sacrifícios, e por Ana ser estéril, Eucana lhe dava porção maior, porque ele amava ela, digamos assim, como a sua primeira mulher. Penina já era uma mulher que ele pegou, né, aí vem a questão da poligamia, que é meio polêmico, né, Deus nunca aprovou, mas era permitido ali no meio do povo, se a mulher era estéril, ele poderia pegar uma concubina só para dar continuidade na geração dele. Aí o fato de Ana não poder procriar, Penina, a outra esposa, debochava dela o tempo todo, né? Fazendo ela cair em uma demasiada angústia. A Bíblia relatou isso muito bem para a gente aí. Versículo 10 e 11, a gente vê também uma grande súplica de Ana para ser mãe. Ela já não aguentava mais aquilo ali. Pensa bem para vocês verem. Ela já carregava a pressão de ser estéril, meio que uma vergonha ali para a família. Nossa, uma mulher que não dá filhos, né? Que coisa vergonhosa para o marido e blá, blá, blá. E ainda tinha que aguentar a outra, né? Tipo, isso aí lembra até Chaves, né? Eu tenho e não te dou, o Kiko lá com aquele pirulito, né? Aí eu acredito que a Penina falava o seguinte: eu posso dar filhos, você não, sou imprestável. E começava a debochar dela, né? Tanto é que fez ela cair numa depressão profunda. Os versículos deixam claro isso daí pra gente. Deixa eu só recapitular aqui. Deixa eu ver aqui. É o versículo 8, né? Que Eucana chegou lá falando: por que você choras? Por que você não come? E por que você está de coração triste? Ela só ficava chorando,
já não comia, o semblante descaído, né? Então ele chegou lá e tentou animar ela também, né? Falando assim, olha, você tem a mim, né? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Ele tentou animar ela, né? Mas o que realmente trouxe alento para o coração de Ana? Eu quero jogar essa pergunta aí para vocês. Eu quero ouvir opiniões agora, né? Que não deixa só eu falar na parte de domingo, não. Tem mais coisas que eu separei aqui, né? A parte de domingo aí faz a gente escrever um tanto de coisa, né? Separei bastante coisa aí na parte de domingo, mas eu quero ouvir vocês aí, tá? O que realmente interessante a parte ali. Né? Pode falar. Interessante a parte que quando a Ana começou a orar, ela não orou em voz altiva. Ela orou em pensamentos, só que ela mexia com os lábios. E nesse momento ali, o sacerdote Eli, ele ficou observando ela, achando que ela estava embriagada. E quando ela terminou, que ele falou para ela se apartar, né, daquela bebida, que ela foi falar que ela era uma serva de Deus, que não bebeu nenhum vinho e nenhuma bebida forte. E quando ela saiu dali, ela saiu com alegria. O semblante dela não era o mesmo do início da oração. Ou seja, ela teve a certeza ali que Deus iria atender a oração dela. E logo aconteceu em seguida, né? Que ela fez um pacto a Deus, uma promessa que se ela tivesse um filho, que ela ia entregar esse filho a Deus para ser servo dele. E foi o que ocorreu. Isso, assim, era o mais importante dessa oração da Ana aí. E eu acho que até de hoje, muitas pessoas hoje estéreo acham que não tem cura. Eu acho que existe cura sim. Quando a oração ela é fervorosa, quando a oração ela é de coração assim, Deus atende. A lição vai trazer mais considerações aí nesse quesito aí que o Adson colocou. Mas assim, além da oração, eu pude perceber algumas coisas aqui, principalmente no meio gospel, digamos assim. Costuma pegar alguns versículos aqui dessa oração de Ana e meio que torcer ele pro lado de uma crença que a gente não crê. Alguém já viu esse tipo de coisa, já se identificou com isso? Dentro dessa oração de Ana aí? Não? Ué, dá pra pegar muita coisa, dá pra pegar ter mais de uma esposa, dá pra pegar aqui sobre bebida, eu não sei se era esse o objetivo. É isso que você tá falando? Isso aí também. Mas os versículos 12, 13 e 14, eu já vi muita gente comentar que ali no caso do fato de Eli achar que ela estava embriagada e ela mexia os lábios, né, de uma forma afoita e não saía som. Então muita gente fala que Ana estava orando em línguas estranhas. Você já deve ter ouvido isso por aí. Só que o fato de que nós respeitamos todas as pessoas de forma de crença, né? Mas aqui não tem como ser língua estranha, porque os versículos seguintes, ela meio que dá a resposta, né? Porque fala assim, ó, deixa eu achar aqui. Versículo 14, olha só o verso 14, o que ele fala para ela? Até quando estarás tu embriagadas, aparta de ti esse vinho. Em outras palavras, mulher, você vai ficar bêbada até quando aí? Para de beber. Que coisa horrível, né? Aí depois do verso 5 ela falou assim, não, eu sou apenas atribulada de espírito. Ela estava ali ansiosa, clamando, pedindo a Deus uma solução para o problema dela, né? De uma certa forma ela estava realmente desesperada. E ele achou que aquilo ali era um fenômeno de embriaguez, né? E aí muita gente pensa assim, poxa, a Ana estava orando em línguas, né? Só que aí ela mesma dá a resposta. E aí depois, no verso 16, complementa mais ainda. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora, né? Então a gente entende que era um grande clamor ali, de uma certa forma, pedindo uma solução para Deus em um certo desespero, né? Então não tem nada a ver aí com questão de línguas estranhas, tá? Mas prosseguindo, versículo 18... Não, só, você falou dessa parte de línguas aí,
Eu creio que não abre espaço para achar que Ana estava falando em línguas. Porque quando você ouve uma oração, eu já entrei na igreja gospel, pentecostal, eu já vi o pessoal orando em línguas, você vê que é uma oração bem audível e algo que você não entende. Então aqui explica muito bem que Ana mexia seus lábios, só que ela não falava nada. Ela só é como às vezes a gente está orando também normal, às vezes eu oro, eu mexo com meus lábios, só que eu não falo nada assim, em som audível. É só mesmo no coração. E Ana estava orando do mesmo jeito. Então eu acho que não abre um espaço assim, para achar que ela estava orando ou conversando em línguas, ou até mesmo falando com espíritos. Mas tem gente que prega esse segmento aí, viu, Adson? Eu já vi. Algumas pessoas eles interpretam, né, de uma forma diferente, e sendo que a Bíblia está explicando perfeitamente como foi a oração dela. Exato, né? Que aí arremete também a questão da oração, né? Traz no contexto de oração. E o versículo 18, você vê que realmente chegou a paz e a cura. Porque aí depois ela comeu, ela bebeu e já não estava mais triste, né? Então depois daquela oração, e também ali o sacerdote Eli deu um complemento, né? Seja como, deixa eu ver aqui como é que ele falou, eu ia falar com as minhas próprias palavras, verso 17, então respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, né? Então ela sentiu ali meio que confiança nas palavras também do sacerdote, e aí ela respondeu ele, né? E aí ela se alimentou, né? O seu semblante já não era mais triste. Gente, olha só que coisa, né? A oração aí, ela trouxe mais de um fenômeno. Foi a resposta deixa eu só fazer Fica à vontade, Elaine. Um comentáriozinho que remete um pouquinho nas lições passadas, né? Que às vezes a gente tira muito exemplo de Ana e de Eli e a gente esquece do marido dela. Ele poderia estar ali cobrando ela, mas não, você vê que tudo que ele fala ali no verso 8, fala para ela, por que você chora? Por que você não come? E por que você está triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Então você vê, no caso dela, que ela tinha o apoio do marido dela, que ele entendia, talvez, a questão dela ser estéril. E a gente falou muito isso nas lições passadas, desse negócio de companheirismo, essas questões. Eu achei assim, quando eu fui lendo, eu achei muito interessante, eu foquei muito nessa parte dele. Você tá dando spoiler parte segunda, Elaine, mas tudo bem. Parte segunda-feira? O que você separou na parte segunda, Marquinhos? Da intro aqui? Segunda ou domingo? Segunda. Segunda-feira. Eu vi você cochilando mesmo, Edinho. Tchau. Eu até ia falar pra Amanda te cutucar aí, mas você acordou. Eu vou nem comentar o que o Marquinhos falou aqui, acho que vocês não escutaram, mas tudo bem. Em off a gente comenta. Para a honra e glória de Deus. Quantas vezes vocês já ouviram essa frase, né? Em todos os casais, nem todos os casais têm a opção de escolher ter ou não ter filhos. Alguns casais tentam durante anos, mas em vão, enquanto outros são surpreendidos por uma gravidez inesperada. Há também aqueles, levados pela cultura do lugar em que moram, são forçados a ter mais filhos do que gostariam, ou não ter filho algum. Seja como for, a maioria dos casais deseja ter a bênção do Senhor em um lar com seus filhos. Aí vem a parte aí que eu achei mais interessante da parte segunda, mas eu quero passar a oportunidade para vocês. Vai lá, Marquinhos. Muito bem, Ana era uma mulher estéril. Para ela, a questão de ter filhos era a mais importante de todas. Pressão social. Pressão social da época, sociocultural e religiosa, né? Vamos englobar tudo. Era muito forte, era muito forte, muito pesada em cima da mulher. Eucana, seu marido, a amava mais do que amava Penina, sua segunda esposa. A poligamia nunca foi aprovada por Deus, no entanto, o fato de Eucana ter tomado uma segunda esposa
para que ele pudesse ter filhos, revela a pressão sociocultural que um casal sofria naquela época. Penina continuamente insultava Ana, dizia que era privilegiada porque tinha filhos, mas não era esse o caso de Ana. Naquele tempo, em Israel, a mulher estéril era discriminada e desvalorizada. Não gerar filhos geralmente era entendido como uma maldição divina. Ridicularizada dia a dia pela sua rival, Ana caiu em depressão. Quero destacar esse desejo de Ana ter filhos. Como a Elaine comentou em relação ao marido dela, Eucana, eu não consegui, eu já li várias vezes as passagens bíblicas, li a lição, mas não consigo guardar o nome do marido, Eucana. Ele como um bom esposo, um bom marido, um homem legítimo, né? Ele apoiava a mulher. E aí eu quero levar para um outro campo, que é o seguinte, a lição ela vai falar sobre isso, né? E eu gostaria já de adiantando um assunto. O fato de Ana estar tão obcecada e com uma vontade tão grande de ter um filho, com a pressão social tão grande, a pressão exercida principalmente pela rival, né, pela outra esposa do marido dela, ela, de uma certa forma, as bênçãos que ela já tinha passavam despercebido para ela. Ela tinha um ótimo marido, uma boa vida, e isso passava despercebido. Agora, aquelas pessoas que defendem, né, que falam da poligamia, olha, né, os homens antigamente podiam ter várias mulheres, né? Hoje também, por que não pode, né? Olha só aí o problemão que Eucana tinha por ter duas mulheres. Provavelmente ele tinha que mediar a situação ali. Provavelmente haviam muitas discussões e brigas e descontentamentos e tristeza por causa dessa questão. Mas por que ele tinha duas esposas? Ele tinha que ter filhos, a geração dele tinha que prosseguir. Então, esse foi o motivo pelo qual ele teve uma segunda esposa. Mas ele amava a sua primeira esposa. Mas a questão aqui é o seguinte, Ana, a obsessão dela por ter filhos, para satisfazer a sua vontade, as questões socioculturais da época, a cegaram para as bênçãos que ela já tinha. Tanto é que a lição fala embaixo, né? Deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Vendo a angústia de Ana, Eucana tentou assegurar-lhe do seu amor. Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Agindo assim, Eucana desejava mostrar à sua esposa que as bênçãos que ela desejava obter por meio da compensação de filhos, estava fazendo com que ela deixasse de valorizar as que já possuía. As bênçãos que ela já possuía, agora a lição traz para nós. Olha só aqui, ó. Na caminhada com Cristo, às vezes não percebemos as bênçãos que recebemos. Quando Cristo entra em nossa vida, sua presença nos traz bênção, mas quase sempre continuamos desejando outras bênçãos e, ao mesmo tempo, negligenciando as que já temos recebido. Certa vez ouvi um casal muito culto que não tinha filhos, que seus títulos de pós-graduação eram seus bebês. Ô Marcos, eu também quero colocar uma coisa. Se naquela época a sociedade não tinha aquela cobração de uma mulher ter filhos, esses negócios, e ainda mais a rival dela lá que também ficava provocando e tal, filho, ela com certeza não ia tanto ligar para essa negócio dela ter filho e entrar em desespero, porque a sociedade pressionando, a mulher lá provocando, a mulher fica, entra em desespero, descontrolada, vamos dizer. É isso mesmo. Por exemplo, é o que eu estava pensando, exatamente isso que o Rodrigo falou. Qual que era o papel da mulher naquela época? O papel da mulher naquela época era ter filho. Só gerar filhos. Era ter filho, cuidar da casa e fazer o esposo feliz. Cuidar do marido. Cuidar do marido. Você imagina, eu fico imaginando
Ana dentro daquela casa o dia inteiro com aquela inimiga do lado, falando na cabeça dela o dia inteiro, ai, você não tem filho, olha aqui, eu sou uma mulher mais abençoada, não sei o quê. Você imagina, para ela chegar no nível de depressão, não estou falando que ela devia, não estou falando que a lição está errada, dizendo que ela não via as bênçãos dela, porque realmente ela era muito abençoada, ela tinha um marido que amava ela muito. Mas eu fico imaginando a situação dela, tipo, com aquela mulher falando para ela o dia inteiro. Coloca no lugar dela, né? Outra mulher. É um negócio complicado mesmo. Imagina aqueles momentos do hormônio durante o mês. O pau deve ficar brava nessa casa. Não, mas fugindo do assunto, eu tô falando na questão... Não, mas eu tô querendo dizer, imagina nesses momentos como difícil era. Devia ser muito difícil, porque junta tudo. Mas assim... TPM, Edinho? Eu acredito que o pau quebrava na casa. Eu acho que queriam se matar lá dentro. Nos outros dias. Mas assim... E sobrava pro marido também, né? É lógico. Nas coisas boas e nas ruins, por isso que casou, né? Mas assim, a gente vê aquela questão da gente querer ajudar Deus, né? Eu não tenho um filho, minha esposa é estéril, então, em vez de pedir, esperar, vamos arrumar uma pessoa, a gente casa, tem filhos, a gente resolve. E as coisas não... Oi? Abraão e Sara? Então, Deus prometeu. No caso de Abraão, ele tinha a promessa, mas como estava demorando, não, vamos ajudar Deus aqui, né? Só que, às vezes, igual vem falando aqui, a gente corre tanto atrás de bênçãos, eu quero alcançar isso, que quando você, às vezes, alcança, sabe, o teu foco já é outro. Então, às vezes, a gente almeja tanta coisa lá na frente e esquece do hoje. O que eu tenho hoje? O que eu já conquistei? Às vezes, eu com o Rodrigo, a gente senta assim, a gente conversa muito. A gente pega a nossa vida hoje, que às vezes ele fala, nossa, mas tem isso, tem aquilo, tem que fazer isso. Aí, às vezes, a gente para e fala, ele principalmente, fala, Elaine, pega quando a gente chegou aqui em Jundiaí e pega a nossa vida agora. Cara, tudo que a gente tem agora é o que a gente almejava quando a gente chegou. E o que a gente tem agora, a gente está vendo que está dando frutos. Então, assim, e às vezes a gente esquece de agradecer o hoje. Ai, nossa, mas eu tenho que fazer isso. Ai, não tem dinheiro. Ai, não sei o quê. Mas como era a nossa vida antes e como que é a nossa vida hoje? Então, a gente está tão focado a querer sempre mais e esquece que hoje você já tem muito. Se você pegar, eu tenho certeza que a maioria das pessoas, se você pega a sua vida hoje, você olha a sua vida 5 anos atrás, vou colocar o tempo que a gente mora aqui, e olha, hoje eu tenho certeza que a vida está muito melhor. Só que às vezes a gente preocupa tanto em só pedir e a gente esquece de agradecer o que a gente tem. Foi o que a Ana estava fazendo. Ela focou que ela queria ter filho e ela esqueceu que ela poderia ter um péssimo marido. E se ela tivesse um marido que ficasse cobrando, que ficasse ali julgando ela? Mas ela focou numa coisa. E o que foi? Como que eu posso dizer? A consequência disso? Ela entrou em depressão. Então, às vezes a gente precisa parar um pouquinho, sabe? Tira tudo assim e pensa na sua vida. Eu mesma, às vezes, eu reflito muito na minha vida. Como era antes, como era hoje, apesar de eu ter meus erros, apesar de, às vezes, reclamar. Mas acho que a gente não tinha nem que reclamar. Eu falo por mim, eu acho que eu não tinha nem o que reclamar. Porque tudo que eu tenho hoje, eu tenho, nossa, muito mais bênçãos do que eu tinha 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, até na questão da igreja. Hoje, assim, eu participo muito mais. Então, a gente tem que focar um pouquinho nessa coisa. Para de reclamar, vamos fazer um balanço de como era a nossa vida e começar a agradecer um pouquinho, né? Ô Marcos, eu queria fazer uma pergunta e eu acredito que eu vou dar a resposta, mas é só uma pergunta para pensar. O que é bênção? O Elaine falou, hoje a gente está melhor, mas em que sentido? Só para dar um complemento na lição.
nunca estamos satisfeitos com nada. Aí eu vou lá e compro um carro. Ó, Deus está me abençoando. Mas será que o carro vai ser bênção? E se eu morrer amanhã através do acidente daquele carro? Foi uma bênção? Será que era o que Deus gostaria para mim? Então, eu acredito que nós devemos estar mais satisfeitos com o que temos, devemos agradecer mais a Deus do que pedir. Geralmente a gente pede mais do que agradece. E devemos orar a Deus e buscar a sabedoria de Deus para tomar as melhores decisões, para sim alcançar as bênçãos e não alcançar o nosso querer. Porque às vezes a gente imagina que o nosso querer são bênçãos de Deus, mas aquilo pode te levar à ruína. E da mesma forma, a gente pode pensar que aquelas pessoas estão passando por um momento difícil, será que elas não estão sendo abençoadas? Ou será que não tem nada a ver esse momento difícil está vindo para chegar às bênçãos? Ou às vezes tem certas pessoas que vão sempre passar por um momento difícil na vida, mas mesmo assim elas vão manter um sorriso ali no rosto, porque elas estão satisfeitas com o pouco que elas têm. Então eu acredito que é uma pergunta complexa. O que é bênção de Deus para a sua vida? A lição também... Esse caso aí de bênção... Só um minutinho, por favor, Adson. A lição, você deu um adendo na lição, não sei se é de terça ou quinta, que coloca esse contexto aí que você trouxe para a discussão na questão de filhos. A pessoa fica ali orando e pedindo filhos, né? Mas aí será que o filho vai ser uma bênção? Apesar de que Deus manda como bênção. Mas o seu exemplo ali, a maneira de você criar, vai transformar esse filho numa bênção? Porque se você pensar no título da lição, fala lá, herança de Deus. Ou seja, o que é herança? Alguém já deu uma herança ruim? Quando você vai ganhar uma herança, você vai ganhar uma coisa boa, não é? Você não vai ganhar algo ruim. Vai ganhar a herança de Deus? Tem gente que deixa umas heranças meio mas né? eu quero dizer assim, o que você pensa em herança? O cara vai deixar dinheiro, vai deixar bens. Da mesma forma que herança é para ser algo bom, não é? Sim. Só que, às vezes, as pessoas levam para outro lado. Não foi bom, não sei o quê. Mas outra coisa também que você disse aí, que na época a pressão social era por filhos. Mas hoje a gente tem a mesma pressão social, só que em outra coisa. Em outro contexto. Às vezes até é maior a pressão social hoje. Então, às vezes a gente continua na mesma coisa, querendo o que a sociedade impõe, mas esquecendo o verdadeiro sentido da vida, o que realmente Deus quer pra gente. Exatamente. O Adson, termina aí a parte de segunda-feira, então, e bora para terça. Rodrigo, quer falar? Um dia o Marcos, ele tava me explicando um negócio, que a gente tem uma parte vazia no nosso coração, e muitas vezes a gente vai lá e quer preencher esse espaço com coisas materiais, que na verdade a única coisa que consegue preencher ele é o amor de Deus, comunhão. Amém, é isso aí. Adson, encerra pra gente a parte segunda e bora pra terça. Você tinha até entrado no ponto que eu ia falar aí. Edinho também falou do carro. A gente pede a Deus um carro assim, e quando você se esforça ali para comprar um carro, aí você pergunta, será que é uma bênção de Deus mesmo? Será que você tem condição de sustentar aquele carro? Aí você pega e atrasa ali todos os meses as mensalidades, prestação, você não tem dinheiro suficiente para abastecer, para fazer uma manutenção. Aí você pensa, será que era uma bênção de Deus o carro? Você orou a Deus pedindo, só que você não sabe se Deus está atendendo suas orações, você arrumou seu jeito, foi lá e comprou o carro de qualquer forma, financiou o carro e comprou. Aí coloca lá que é uma bênção de Deus. Será que foi? A mesma coisa os filhos. Às vezes a pessoa ora para ter um filho, às vezes o marido não quer, às vezes a esposa quer, aí acaba tendo filho. Será que você tem condição de educar esse filho, colocar esse filho nos caminhos de Deus? Às vezes, eu olho por Ana também. Ela orou muito pedindo a Deus um filho. Será que Deus deu no momento certo? Se Ana não tivesse falado ali, feito um pacto com Deus que iria colocar ele nos caminhos de Deus, será que Deus tinha concedido esse filho a ela? Se ela quisesse ter um filho só por ter mesmo? Ou Deus atendeu a sua oração porque ela fez a promessa que iria colocar o filho dela nos caminhos de Deus, iria dar o filho dela
para ser um servo de Deus, e Deus atendeu a sua oração. Então, eu creio que bênção é quando temos a condição de pedir aquilo a Deus e temos a condição de, como é que fala a palavra certa? Deus acha que nós temos que estar preparado para receber essa bênção. Então, acho que Ana estava preparada para ter um filho. Então, a gente tem que estar preparado também para ter um filho, ou tem que estar preparado para poder comprar um carro, ou comprar até uma casa, o que for. A gente tem que ter a condição certa e Deus acho que mostra isso a nós. Exato. Tem uma parte que eu grifei aí que não posso deixar de falar. O último parágrafo. Acima de tudo, o casal cristão deve ter como objetivo educar os filhos para honrar e glorificar a Deus. Essa foi a intenção de Ana, mãe de Samuel, e o motivo pelo qual ela fez o voto de devolver o filho ao Senhor, né? Então encerramos aí com chave de ouro. Parte de terça-feira, tudo com planejamento. Vocês já deram aí vários spoilers, né, da parte de terça. Eu amo essa palavra, planejamento. Você o quê? Ama? Eu amo essa palavra. Eu acho que para tudo tem que ter um planejamento. O homem planeja, mas a resposta vem do Senhor. Isso é verdade, mas ajuda muito o planejamento. Mas tem que ter, né, mano? É melhor estar preparado e aparecer do que não estar preparado e aparecer. Concordo. Nossa, Edinho, repete aí, porque eu não peguei, não. É melhor estar preparado e aparecer a oportunidade do que não estar preparado e aparecer a oportunidade. Faz sentido. Achei que você estava falando tipo galo cego aí. Falando em línguas. Foi em inglês aqui, ó. Mas continuando aí, o segundo parágrafo fala o seguinte: bem, não podemos nos esquecer de que o planejamento familiar é um princípio bíblico. Em Lucas 14, 28 a 32, Jesus exortou a respeito do bom senso. Antes de empreender alguma coisa, é preciso planejar, seja para construir uma casa ou travar uma batalha. O princípio do bom senso requer planejamento. O sábio verifica os recursos que tem para determinar a magnitude do empreendimento. Planejar ter filhos se assemelha à construção de uma casa, mas também pode ser comparado a travar uma batalha no dia a dia, né? Principalmente, como a Elaine estava colocando aí, no dia a dia, né? É uma batalha, né? Você tem que vencer todos os dias ali, principalmente aquelas coisas complicadas de cada faixa etária da criança. Isso daqui me lembrou também, gente, é uma coisa meio complicada que você vê aí o pessoal discutindo aí no meio cristão. Porque tem gente que fala que é pecado evitar filhos, mas aí a gente vê que Jesus, Deus, quer que a gente tenha bom senso, né? Tenha planejamento. Igual eu vejo alguns segmentos religiosos que falam que é pecado evitar filho de qualquer forma, seja preservativo, seja anticoncepcional, não pode de maneira nenhuma. Tanto é que você vê na casa dessas pessoas aquela creche, né? E aí, de uma certa forma ali, criado com muita dificuldade, né? É um negócio meio complicado. Aqui eu acho bem complicado. Aqui várias famílias, Marcos, com 12... Como é que é? Aqui eu conheço algumas famílias com 12, 13 filhos, que seguem esses princípios aí. Aí nos States ou aqui? Ainda nos dias de hoje. Ah, entendi. O Edinho deve lembrar de uma pessoa que gosta muito de andar numas bicicletas autonas, né? Não falo o nome dele, não, Edinho. Aqui é muito comum você encontrar, às vezes, 11... A Elaine também conhece, né? Um senhor 11, aí. 12 filhos. Então aproveita aí, Edinho, que é comum. Eu não lembro. Então vocês podem começar pelo menos uns 10. Depois eu te falo nos comentários aí no chat. Mas enfim, gente, Deus quer que a gente tenha planejamento, né? Você vai, não, é pecado evitar filho. Aí você vai colocar aquela creche ali para ser criado com aquela dificuldade, né? É meio complicado isso. Marcos, também tem a questão, você acha que Deus vai querer que uma família que não tem condições coloca uns 5 filhos lá na casa dela que tipo, não tem condições nem de cuidar nem deles mesmos? Você acha que Deus vai querer que o filho vive lá numa casa, vamos supor, com uma família pobre, que não tem condições de não dar nem comida para ele? Deus não vai querer isso. Não, apesar de que se aconteceu, o Senhor vai abençoar, vai dar um jeito, né? Mas
Deus quer que a gente tenha planejamento e bom senso, né? Hein, E Marcos? colocar uma creche dentro de casa sem ter condições não é ter bom senso. Pode falar. Aí que entra aquela questão, você está fazendo filhos para o caminho do Senhor ou para as trevas? Ou só porque não tinha televisão. Ai, desculpa, gente, não resisti à piada. Mas, enfim, parte de terça-feira aí, tudo com planejamento. Amanda, você disse que ama planejamento. O que você separou aí na lição de terça-feira? Aqui, está escrito no quarto parágrafo. Quarto, 1, 2, 3, 4. Alguns cristãos querem tomar como base a ordem divina de Gênesis 1, 28. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Meu Deus do céu. Toma essa. Para defender que os casais devem cumpri-la literalmente. No entanto, Deus jamais planejou que o ato sexual entre os cônjuges fossem apenas para procriação. A relação sexual entre esposo e esposa foi instituída por Deus e é uma das bênçãos divinas, mas ela não é a única. O Senhor tem uma missão para cada lar neste mundo. Os filhos podem ser parte dela. Ao planejar se casar e ter filhos, primeiramente, o jovem cristão precisa ter certeza de que Deus está direcionando sua vida para cumprir a missão. Depois, é preciso considerar fatores como idade, renda, compatibilidade e outros. Como eu disse, é bem visto por Deus a questão do planejamento. A questão de você, pelo menos, ter uma base. Eu acredito muito na questão de você ter uma base para você... Porque, assim, o filho é uma grande responsabilidade. Nós não temos ainda. Se formos ter, vai ser bem planejado. Porque, assim, eu tive uma criação muito boa. O Ed Carlos também teve uma criação maravilhosa. E a gente quer, no mínimo, dar esse tipo de criação para os nossos filhos. Você viu que a conversa ficou séria quando me chamou de Ed Carlos. Exatamente. Exatamente. Então, a questão eu concordo com o que os meninos disseram, que sobre, que nem acho que foi o Rodrigo, que não lembro se foi o Rodrigo ou se foi o outro, Luan, que disse em questão de trazer trevas. Porque, por exemplo, o que os pais fazem, os pais moldam a criança. Os pais têm ali a cerâmica para poder ir moldando a criança, conforme a criança vai crescendo. A criança vai se tornar, lógico que depois que ele crescer, ele vai ter as suas escolhas. Pode ser que a criança torne tudo o que for de bom, mas também pode se tornar algo que não é do bem-grado de Deus. Mas tudo que a gente molda, a criança vai lembrar, é o que a Elaine falou, ela vai ter no coração dela. Então, tudo planejadinho, bonitinho, traz bênção. E lembrando que aquele ditado, onde come um, come dois, onde veste um, veste três, não se aplica, não. Aí, aqui vem deixando bem claro a questão de renda. Sim. Gente, filho não é... O Marquinhos tá aí, ele serve de base para me ajudar. Porque não é barato, dá gasto, sim. E, assim, tem que pensar muito, viu? Porque não é fácil, não. E não é igual um carro, uma casa. Comprei, fiz a dívida, não dei conta de pagar, vou vender. O filho, não. Você não deu conta de pagar, você vai continuar criando, porque é filho, não tem como você vender. É complicado. É uma responsabilidade, assim, que você vai carregar para o resto da vida. E só para adiantar um pouquinho da lição, lá na frente a lição fala que os filhos são herança do Senhor. Um dia vamos ter que devolvê-los para Deus. E como que você vai devolver? Deus vai cobrar isso da gente. Então, assim, não é, vou só colocar filho no mundo. Não é só isso, não. Pessoal, pode falar, Marcos? O pessoal fala, a gente está levando para o campo financeiro essa questão de filhos, de fato, dá gastos e tudo mais. Isso é complexo e é difícil. Um filho é difícil, 2, 3, eu não consigo nem me imaginar
cuidando de 2, 3 filhos. Mas, ao meu ver, a questão que mais pega mesmo, o mais complicado do que as questões financeiras e culturais que nós temos nos dias de hoje, é a preocupação que um filho traz. Gente, quem não tem filho não tem noção do que é a preocupação que um filho, que o fato de você ter uma criança, que é sua responsabilidade dentro da sua casa, só o fato dela estar ali já te traz preocupação. E quando você vê, a gente fala de filhos, tal, é lindo quando a criança nasce, traz uma alegria fantástica para o casal, enfim. Mas quando você vê aquela criança doente, quando você vê aquela criança passando dificuldades no sentido assim, a criança ela entra em atritos com outras crianças, quando ela enfrenta, tem que ir para a creche, tem que ir para a escola, aí você vê o seu filho sofrendo, você vê seu filho passando por dificuldades, não é fácil, é muito difícil. É por isso que a Bíblia fala, e a gente está falando, e a lição está falando. Ter filhos é uma bênção? É uma bênção. Deus é uma bênção, sim. Ajuda a gente. Eu não me vejo sem o meu filho. Eu não consigo me imaginar sem ele hoje em dia. Eu nunca me imaginei tendo um filho, nunca na minha vida me imaginei tendo um filho. Mas hoje eu tenho um filho e não gosto de pensar na ideia de não ter um filho, né? Mas eu digo e reforço o seguinte, mais, para mim, mais complexo e mais difícil do que as questões financeiras e culturais que nós temos hoje para cuidar de uma criança é a preocupação e as responsabilidades que elas trazem para a nossa vida. Exato. Uma parte aqui da parte de terça, para a gente passar para a quarta, aí os juvenis participam, Marquinhos também, e eu vou adiantar aqui, Adson, Elaine, vocês deixam na agulha aí a parte de quinta, tá bom? Na parte de terça aí falou só, contudo, nós devemos submeter nossos planos à vontade de Deus, sempre. Se não for o Senhor Deus, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, né? Muito bom, gente, muito bem aplicado aí a parte de terça-feira. Já já a gente passa para a quarta e deixa eu só dar um recadinho aqui para o pessoal que entrou agora na live. Você pode participar nos comentários, mas lembrando que tem que ser no comentário da página Jovem Adventista Três Pontas, tá bom? Porque tem gente que comenta na onde foi compartilhado, aí eu não vejo, eu só vejo quando está aqui na página, não aparece para mim se você não comentar aqui na página. Outra coisa, se você desejar participar aqui com a gente, é possível pela câmera do seu celular, tá? Então, agora sim, parte de quarta-feira, os versículos aí que complementam o nosso assunto. Depois, a parte de quinta e sexta é mais uma aplicação também na nossa vida e o fechamento, né? Com citações do Espírito de Profecia. Mas fica à vontade, conduz a parte quarta, Marquinhos, os juvenis vão participar também. Nós vamos fazer algumas leituras aqui e a gente vai falar só um pouquinho sobre esses versículos, tentando comparar eles com os versos principais. Quem que vai ler primeiro? Vou ler Gênesis 1, capítulo 28. Não, Gênesis capítulo 28. É isso. Deus abençoou e ele disse, sejam férteis e multipliquem-se, enchei e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movam pela terra. Luan, por favor, pode ler Gênesis 9, verso 1 e 7. Bom, no versículo 1 diz, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se e enchem a terra. Agora no versículo 7 diz, mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Olha só que interessante, gente. Eu achei bastante interessante isso aqui. Quando Deus deu a ordem para Adão e Eva, para eles procriarem e tal, eles tinham uma tarefa de povoar a terra, né? Então, se a grande missão de Adão e Eva ali naquele contexto ali era povoar a terra, né? Trazer novas pessoas para fazerem parte da família de Deus. No caso de Gênesis 9, verso 1 e 7, aí nós já temos o repovoamento da terra, porque houve o dilúvio,
todos os habitantes da terra se perderam, apenas a família de Noé, seus filhos e as esposas dos seus filhos sobreviveram, e Deus dá uma ordem parecida com a que ele deu a Adão e Eva, ele dá a Noé e seus filhos. Mas aí, no caso, a missão deles era repovoar a terra. Certo? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. De fato, a piedade contentamento é grande, fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Bom, gente, esse verso, eu procurei ele na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje, ele é bem mais interessante. Fala que a religião, ela é boa. A religião é boa. No caso, né, o contentamento que o verso fala, é bom. Mas tudo na vida é bom. Principalmente nas questões espirituais, mas para aquelas pessoas que têm contentamento. O que quer dizer isso? Para aquelas pessoas que são felizes, para aquelas pessoas que são satisfeitas com o que elas têm. Então, as bênçãos de Deus, elas são boas, mas principalmente para aquelas pessoas que são satisfeitas com o que elas têm. Até porque, se a gente for pensar bem, né, uma pessoa que não é feliz com o que tem, que não é muito satisfeita, tudo que fizer para ela não vai ser muito bom, certo? Chegando nesse versículo, a Ana poderia ter seguido esse exemplo também, né? Tipo assim, porque igualzinho o Marcos comentou com a gente ontem, ela tinha tudo, tipo, lia tudo ali, era abençoado na vida dela. Por que ela ia querer ter um filho ali, né? Então aí ela podia ter pegado esse exemplo, tá falando em Timóteo. Vamos lá, ó. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Esse versículo é muito conhecido de todos os cristãos, né? Quem nunca leu esse verso, ou quem gosta de... quem prega, quem nunca falou sobre esse versículo, veja bem, quando Ana, eu vou dar spoiler aqui, né, da lição já, que vai vir aí, quando Ana dedicou seu filho a Deus, não foi uma fala simbólica, não foi nada disso. Ela dedicou mesmo. O filho que ela quis foi para a honra e glória de Deus. E na nossa vida, como cristãos, tudo que nós fazemos, tudo que nós almejamos e tudo que nós alcançamos tem que ser para a honra e glória de Deus. Porque se não é para a honra e glória de Deus, então pode não ser uma bênção assim como a gente espera, que é os casos que a gente já mencionou atrás. Tudo que a gente conquista na vida da gente, se não é para a honra e glória de Deus, mais cedo ou mais tarde vai trazer problema para a gente. E Malaquias 2,15. Não foi o Senhor que os fez um corpo, e em espírito ele lhe pertence. E porque um só, porque ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenha cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Esse verso ele é interessante, vem falando, né, que Deus fez o casal, mas o mais interessante aqui é que ele fala que Deus quer filhos que o honrem. Deus ele quer que os casais tenham filhos, mas filhos que honrem a Deus. Tentando especificar esse versículo, é isso que Deus deseja, ok? E o Salmo 127 é o seguinte, nós vamos falar sobre ele agora na parte de quinta-feira, né? Flechas na aljava. Tá certo, Marcos? Nós já podemos ir, Marcos, para a parte de quinta-feira. Uma coisa, aqui em Malaquias, Malaquias 2,15 fala também sobre a fidelidade entre os cônjuges. Isso também eu acho que seria bom ser comentado. Na minha versão tá assim: não é verdade que Deus criou um único ser feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus.
Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Essa versão é muito boa. Ela é bem mais, ela traz bem mais um sentido bem mais específico da palavra. Eu gostei muito. Eu li ela, mas só que a nossa Bíblia aqui, né, é na versão... Não, sim. É que eu tô no meu celular, então eu achei a versão mais essa atualizada. Versão aí, eu até já tinha ter comentado, essa versão aí é bem mais interessante mesmo. Ô Marquinhos, rapidinho, igual a questão de dedicação a Deus. Pode falar. A gente tem o costume, né, na igreja adventista, de que quando o filho está pequeno ali, ele é apresentado e dedicado a Deus. Na igreja católica, ele é batizado quando é criança. Então, as pessoas têm o costume de dedicar o filho, mas dedicar, vamos dizer assim, mostrando. Mas será que nós temos feito igual Ana, dedicado e levado ele a seguir o caminho de Deus? Porque muitas vezes só simplesmente, meu filho, hoje estou entregando a Deus, que vocês orem por eles. Mas será que os pais fazem a parte que, no caso, Ana fez com Samuel? Simplesmente dedicar, mostrar, não significa muita coisa, né? Tem que partir também para a ação após isso. A dedicação tem que ser diária, né? Isso. É isso aí. Muito bem colocado, Edinho. Então, acho que nós podemos ir para a quinta, Marcos, e a gente já dá aqui a gente já fala sobre o Salmo 127, automaticamente a gente já fala sobre ele. Você pode dar a introdução aí da parte quinta, depois eu falei para a Elaine e o Adson, que eles separaram na parte quinta lá, trazer para a gente, tá? Tá, vamos lá. Quinta-feira, flechas na aljava. Herança do Senhor são os filhos. Feliz um homem que enche deles a sua aljava. O que é aljava? A aljava é um tipo de bolsa que se guardam as flechas. Nos tempos do Antigo Testamento, o pai que tinha muitos filhos era honrado perante a sociedade. Olha só que bacana, né? Muito interessante isso aqui, ó. Vamos para a lição. Ana orou por um milagre. Deus lhe concedeu Samuel e ela o dedicou ao Senhor. Você faria isso? Que pergunta, né? Na verdade, antes de receber o que havia pedido, ela se comprometeu a dedicar seu filho ao Senhor. Não foi um voto. Agora nós vamos entrar aqui num assunto que parece que estava todo mundo querendo falar sobre, todo mundo já deu uma comentadinha, ó. No voto simbólico, o que ela fez, não foi um voto simbólico que ela fez. Depois que o menino cresceu, Ana cumpriu sua palavra, literalmente. Ela levou Samuel e o deixou no templo do Senhor aos cuidados do sumo sacerdote. Ela renunciou ao direito de tê-lo consigo, ela renunciou ao direito de ter consigo mesma aquele filho. Hoje em dia, eu falei sobre isso. Você vai levar o seu filho na escola. Quando eu levava o meu filho para a creche, onde eu trabalhei, eu vi o sofrimento dele, e isso me cortava o coração. Agora imagina a Ana levando o filho dela para ficar no templo. Ela ia ficar sem o filho dela. Como eu sou professor, hoje eu sou professor, trabalho no ensino fundamental, eu vejo pais deixando as crianças ali na escola nos primeiros dias, primeiras semanas, eles ficam com o coração partido. E as crianças, elas também ficam tristes. Mas olha só, Ana, só que na escola o filho fica ali 4 horas, depois ele vai embora para casa, né? Agora, no caso de Ana, não. Ela orou a Deus e pediu para que Deus desse um filho para ela entregar esse filho de volta para Deus. Esse foi o compromisso que Ana fez. Não foi uma coisa assim simbólica, só de fala, não. Eu não consigo me imaginar no lugar de Ana, né? E agora eu queria tocar aí para vocês, né? A gente ampliar esse assunto aí. O que vocês acham dessas questões? Continuando aí essa parte de quinta-feira, a gente já vem falando ela lá desde o início da lição, quando a gente entrou na parte de Ana, nessa oração. Aqui no Salmo 127, eu vou ler aqui os 2 primeiros versículos aqui, que fala bem assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada,
repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Ou seja, já pensou se Ana tivesse feito uma oração pedindo ao Senhor, Senhor, me conceda um filho, porque eu não aguento mais ser humilhada pela a outra esposa do marido dela. Será que Deus teria concedido esse filho a ela? Se ela pedisse somente para isso? Será que a sua oração seria em vão? Eu creio que sim, que Deus não daria um filho a ela para ela tê-lo como disputa. Ah, eu também tenho um filho. Eu também. Então, assim, não adianta mais você querer me humilhar porque eu tenho um filho. Deus não iria conceder um filho a ela por esse motivo. Mas quando ela partiu falar que queria um filho que iria colocar nos caminhos do Senhor, Deus atendeu a sua oração. Então aqui fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão será aqueles que trabalham para edificar. Ou seja, Deus tem que estar presente sim. Então a oração de Ana, ela foi a oração certa que ela fez. Então, na parte quinta-feira aqui fala que quando o filho dela cresceu, ele desmamou do filho dela, e onde ela iria deixar o filho lá na casa do Eli, lá, no templo, não era uma casa onde todo mundo adorava o Senhor. Os filhos do Eli, eles faziam coisas que eram abomináveis ao Senhor. E mesmo assim, ela deixou o seu filho lá, porque ela acreditava que o Senhor iria fazer o melhor por ele. E o nome Samuel não é qualquer nome. O nome que ela colocou ao filho dela é porque do Senhor eu pedi. Então, assim, eu creio que Ana, ela tinha certeza que o filho dela ia crescer um servo de Deus e que ia andar nos caminhos do Senhor. Eu quero contar aqui, né, uma experiência que eu tive, né? Aí eu vou levar para uma questão da lição, né? Que fala que o filho na sua vida, ele é um milagre ou ele é uma maldição? Eu conheci uma mãe, né? Ela tinha um filho, eu convivi com ele, tudo. E ele mexia com drogas, bebia, tal. E foi indo até que ele teve uma overdose e faleceu. E eu fui no velório dele. E a mãe dele veio, me abraçou. Aí ela pegou e falou. Ela falou assim, você sabe que agora eu vou descansar? Aí eu fico pensando, para uma mãe chegar e falar uma coisa dessas, como que era a vida dela com esse filho, né? Como que ela via esse filho, assim, para ela? Porque, igual o Marquinhos falou, depois que a gente tem filhos, a gente não consegue planejar a vida sem o seu filho estar incluído. Então, você não consegue se imaginar mais sem o seu filho na sua vida. E a gente imaginar, assim, qualquer coisa além disso, igual no caso desse filho que faleceu, só da gente pensar, sabe, já dá uma dor assim no peito. É muito diferente do que você falar. A gente tem um amor imenso pela mãe, pelo pai, todos têm, mas um filho é muito maior do que isso. Pensa no amor que você tem pela sua mãe, pelo seu pai, e tenta multiplicar isso para você ver o que é o amor por um filho. E você chegar e ouvir uma mãe falar que agora ela ia descansar, assim, tipo, a gente não consegue mensurar, entendeu? Uma dor desse tipo. E tudo isso você pega na base. A criança ela tem que ter uma boa base. Hoje em dia, infelizmente, tem muito essa questão de divórcio, mas independente disso, você cria seu filho sozinho, se você cria ele junto com o pai, ou se você cria ele só o pai cria, ou só a mãe cria, você tem que dar uma base boa para o seu filho. E a base boa que a gente tem hoje é o caminho de Deus. Assim, não tem herança maior que você possa deixar para o seu filho do que isso. Eu penso muito na questão da minha filha. Se amanhã eu não estiver mais aqui nesse mundo, eu tenho certeza de que tudo que eu tenho tentado ensinar para ela, tudo que eu tenho tentado passar para ela,
que ela vai carregar isso o resto da vida dela. Pode ser que ela vai se desviar, eu não sei. O futuro, a gente não sabe. Mas eu tenho certeza de que, eu falo muito isso, de que tudo que eu estou fazendo hoje, nada vai ser em vão. Eu tenho certeza de que, às vezes, no sábado à tarde, você fala, eu quero descansar, mas é da hora do Aventureiros. Eu, não, vamos, não vou descansar. Saio daqui, às vezes, trabalhei a semana toda, estou super cansado, mas eu saio daqui, fico lá com as crianças, a gente acaba cansando, porque tem coisas para fazer. Mas eu tenho certeza de que tudo isso que eu tenho feito, lá no futuro, para ela vai valer a pena. Eu tenho, assim, muito isso comigo, de que eu estou tentando deixar para ela essa herança. Coisas materiais, hoje a gente tem, amanhã a gente não sabe, coisas materiais vão passar. A gente precisa disso para viver, igual a gente estava falando da questão de dinheiro, a gente precisa, mas a base de uma criança, ela tem que ser sólida e ela tem que ter valores, e é isso que eu tento passar para ela. Aqui na parte de quinta eu achei bem interessante onde fala isso. Deixa eu ver aqui, o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. As crianças precisam aprender a confiar em seus pais e obedecer-lhes, para que aprendam a confiar em Deus e obedecer a Ele. Obediência se ensina por preceito e exemplo. A Bíblia aconselha: pais, não irritem seus filhos. Fora aquele versículo que eu citei lá bem no começo, a gente vê isso daí também. Eu lembro assim dessa questão de exemplo. Eu não tenho filhos ainda, né? Não tive esse privilégio de ser pai. Não sei se eu vou ser pai um dia. Apesar de que eu tenho meu filhinho aqui, que é o meu gato. Mas ele não segue teu exemplo, Marcos. Cara, eu não sei. Não sei te responder. Será que ele segue seus exemplos? Ele joga videogame com você? Joga, no meu colo. Que belezinha. Agora, eu vejo assim, essa questão dos meus sobrinhos, né? Que eu tenho vários sobrinhos. E desde bem cedo, assim, eu vejo que eu fui muito exemplo para eles. Eles gostavam de me imitar em tudo, em muita coisa, né? Questão de diversão, entretenimento, gostos. Eu vi que eles herdaram muita coisa de mim. Eu cortava o cabelo de um jeito, eles queriam fazer. Eu comprava um tênis, eles queriam igual, uma roupa, sabe? Sempre que ficava me imitando. Então eu fui muito exemplo aos meus sobrinhos. Tanto é que assim, eu nunca gostei de balada, de festa, de bebida, tal. Nenhum deles bebe. Tá? Eu não sou chegado em futebol. Eles não gostam de futebol. Parece que aprendeu muita coisa comigo, sabe? Ixi, levou eles pro lado errado aí, hein? No caso, eles sempre perguntavam a minha opinião, entendeu? Eles vinham e perguntavam para mim assim, ó, o que você acha disso, o que você acha daquilo? E até hoje, né? Hoje eles já estão formados, a maioria deles já tem mais de 18 anos, já são maiores de idade, mas sempre quando tem que tomar uma decisão, fazer alguma coisa, eles não vão nos pais, eles vêm em mim. Eles vêm perguntar para mim, tirar uma opinião comigo, sabe? Eles têm eu como referência. Então eu vejo assim que eu não sou pai, mas eu tive essa experiência de uma forma meio que de tabela, né? E até hoje eu continuo tendo, porque assim, por onde eu passo, né? Muitas igrejas que eu gosto de fazer programação o dia todo, o sábado todo, eu acabo assim envolvendo muito ali com a juventude da igreja, né? E aí sempre o pessoal me procura para perguntar alguma coisa, para tirar dúvida, tal, WhatsApp, oração. Então a gente, além dos filhos, a gente tem outros filhos também, né? A gente sempre, como líder, a gente tem sempre essa responsabilidade de passar coisas boas para as gerações que estão vindo, né? Que estão chegando na igreja, ou que estão crescendo, né? Que estão precisando de uma direção ali que às vezes os pais não dão. Então eu vejo que isso também é uma grande responsabilidade, né? Já são 10h49, a gente vai partir aqui para o encerramento da lição na parte de sexta. E muitas pessoas entraram aí na live, né? O pessoal comentou pouco hoje, né? Tá aí, deixa eu ver aqui, ó, o tio Aguinaldo Barreto. Bom dia, Aguinaldo, feliz sábado para você. Deus abençoe aí o pessoal que entrou aqui. É bastante gente que entrou hoje. E, gente, se vocês quiserem participar, pode comentar aí, trazer o seu comentário aí nos comentários da página onde está sendo transmitida a live, ou se você decidir
tiver o desejo de participar, a gente pode colocar sua câmera ao vivo também. Então, parte de sexta-feira, que logo a gente tem que encerrar. Tá, eu vou Programação dar de... uma resumida aqui, então. Oi, Edinho, pode falar. Eu vou dar uma resumida aqui, então. Certo, pode falar, todo mundo fique à vontade aí na parte de sexta, que eu acho que eu já falei demais, né? Tem que dar a oportunidade para vocês também, né? O título aqui é Responsabilidade dos pais. Isso. Aqui começa falando que aquele que deu Eva e Adão por companhia, ordenou que homens e mulheres se unissem em santo matrimônio para construir uma família, cujos membros coroados de honra fossem reconhecidos como membro da família celestial. Seguindo aí, os filhos são herança do Senhor e são os responsáveis pela administração de sua propriedade. Os pais devem trabalhar em favor da família com amor, fé e oração, até que possam ir a Deus com alegria e dizer, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Só que lá embaixo, no antepenúltimo parágrafo, fala, antes de aumentar a família, os pais devem pensar se Deus é glorificado ou desonrado com trazerem filhos ao mundo. Os pais não devem aumentar a família mais depressa do que possam os filhos ser bem cuidados e educados. Uma criança nos braços da mãe a cada ano é uma grande injustiça contra ela, e se enfraquece e muitas vezes destrói o prazer social e aumenta os problemas familiares. Então, devido a tudo isso, a pergunta que se faz é, estou formando uma família para fortalecer a influência e engrossar as fileiras dos poderes das trevas, ou estou suscitando filhos para Cristo? E aí, você que está nos assistindo, ou você que já tem filho, ou você que vai ter filho, de que lado você está? Você está engrossando as fileiras do inimigo, ou você está trazendo herança para Deus? Pesado, hein, Edinho? Deixa eu mandar só um bom dia aí para Vanessa. Vanessa Guerra, bom dia, feliz sábado, tá acompanhando com a gente aí. Pode participar se você desejar, viu? Pesado essa sua afirmação aí, Edinho, essa sua pergunta, hein, Edinho? É para finalizar com esse pensamento, né? E aí, o que você tem feito nesse mundo? Você tem sido Ana ou você tem sido Penina? Então, a minha consideração final é em relação a não podemos esquecer que filhos são responsabilidades. Criança, ela não pede para nascer, a gente tem que lembrar isso. Verdade. Né? Filhos, eles podem vir, eles devem vir através de um planejamento familiar e tudo é da melhor forma feito, da melhor forma possível. Mas acontece casos que os filhos não são planejados. A criança não é planejada e ela nasce e vem e a gente precisa se adaptar para cuidar dessa criança da melhor forma possível. É muito fácil falar, tem que educar no caminho do Senhor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas só quem tem filhos sabe como é difícil e complexo essa tarefa. Sim. Mas eu acredito, sinceramente, que com a ajuda de Deus e com o apoio correto, com tudo que Deus, tudo onde a gente coloca Deus no meio, vai dar certo, né? O conselho que eu dou, se tiver algum jovem ouvindo a gente, para os jovens que estão aqui comigo aqui, filho é uma bênção, mas precisa ser muito bem planejado, porque além de gastos, ele traz muitas responsabilidades e preocupações também. E nos ensina muitas coisas também. Também, se a gravidez for indesejada, não aborte. Diga não ao aborto. Todos temos direito à vida. Oh, nossa, hein? As feministas que não te ouçam, hein? As feministas modinha, né? A mulher feminista de verdade, que entende, tem um raciocínio lógico, competente, ela vai entender. Mas... Certo, então, pessoal. Tem mais alguma consideração? Adson, Elaine, parte de sexta-feira. Então eu creio.
Adson, liga o seu microfone, nós não estamos te ouvindo. Achei que estava ligado aqui. Essa parte que a Dinho falou aí, a pergunta, né? Estou formando uma família para fortalecer a influência e engrossar as fileiras dos poderes das trevas? Ou estou suscitando filhos para Cristo? É igual aquela pergunta que você faz, né? Comprar um carro é fácil, o difícil é manter ele. Ou seja, fazer um filho também é fácil. Mas será que é fácil cuidar dele também? Então, assim, é complicado, assim, para ter um filho hoje, você tem que pensar bem, porque eu vi até um vídeo, acho que tem umas 2 semanas, de um rapaz lá no Rio Grande do Norte que teve 50 filhos. Nossa. E desses 50, 20 vieram a falecer, mas hoje ele tem mais de 100 netos. Então, assim, é bastante filho. Hoje, acho que hoje isso não vai acontecer nunca mais. Uma pessoa pode ter 50 fundar uma filhos. cidade com a família dele. Não, lá a cidadezinha lá é todo mundo conhecido. No Rio Grande do Norte, esqueci até o nome. Se quiser, eu envio até o vídeo para vocês aí. Então, assim, mas não foi filho só com a esposa. Foi com a esposa, com a irmã da esposa e com a mãe da esposa. Nossa, então, eu vi um caso desse no Silvio Santos, talvez seja o mesmo. Eu vou mandar o vídeo para Edinho, depois Edinho manda para vocês aí. Beleza. Então, assim, hoje não é fácil você... Um filho é difícil cuidar, imagine 50 filhos. E eu creio que naquela época era mais fácil que hoje. O pessoal, todo mundo tinha roça, plantação, e comia o que plantava. Hoje não, hoje é difícil. Muita gente mora na cidade, e cuidar de um filho hoje na cidade é mais difícil que cuidar de um filho na roça. Você imagina disciplinar 50 filhos? Não, hoje é impossível. Meu Deus. Comprar material escolar, hein? Não tem como. É complicado. Vai ter que é mais fácil contratar uma professora e dar aula em casa. Todo mundo. Ou então uma das esposas se forma, né, em pedagogia. Professora, então. Só que a realidade é bem dura, né? Na verdade, ele não cuidou de nenhum, não educou nenhum, e nenhum teve uma presença real de pai, né? Essa é uma questão muito estruturada, infelizmente, né? Mas isso foi a realidade durante muitos anos do nosso país, né? Essa foi a grande realidade que a gente teve. Faz brincadeira, mas é uma situação triste se a gente for levar o pé da letra. Ô, Marquinhos, Oi? se você tiver 50, você já pode ser o professor dos seus filhos, ó. Deixa eu falar pra você, ó, se eu tivesse 50 filhos, eu não estaria aqui, com certeza. Você já pode ser professor. Outro país. Gente, o Ítalo Júnior mandando feliz sábado aí, ele é lá de Foz do Iguaçu, tá acompanhando com a gente aí. Deus abençoe, Ítalo, feliz sábado para você. E o tio Aguinaldo Barreto aí, lembrando que hoje a gente tem arrecadação de alimentos às 2h da tarde, tá? Aqui em Três Pontas, viu, gente? Não é aí nos States, não. Mas vocês podem sair aí também de Amanda, né? Com máscara, álcool em gel, luvas. Andar de carro aí. Mas não é só dos Estados Unidos que tá aqui, né, Marcos? A gente também tá aqui, hein? Mas você pode ir às 2, o seu horário é o mesmo. Não é dos States, nem Jundiaí e nem Bahia. Bahia? Mas o horário é o mesmo, 2 horas aí. No caso aqui é às 14, né? PM. Tô brincando, gente. Então tá bom. Eu quero agradecer aí de coração mesmo a participação dos meus colegas aqui. Nós estamos em 8 pessoas aí na live. E também os colegas que participaram aí através dos comentários e quem acompanhou a live também, né? Sábado que vem, se as igrejas não voltarem, a gente vai estar aqui firmes e fortes na presença do Senhor. Amém? Então, Deus abençoe seu dia, tenha um feliz sábado e saudação, Jotá. Voltem sempre aqui na live. Voltem sempre. Feliz sábado para vocês. Deus abençoe Amanda, Edinho, Elaine, Adson. Valeu. Rodrigo, Amém. Marquinhos, Luan e Marcos. Tchau, gente. Tchau para vocês. Tchau. Tchau. Não vou achar.